o que devemos fazer, o que devemos não fazer, no nome de Jesus. Amém. Olha só, nosso culto Conquiste mudou, né, de lugar, né, pastor Eliseu? Estávamos lá na outra, agora estamos aqui. Isso é bom, né? Alargando a tenda aí, que coisa boa, né? Hoje, queridos, eu quero conversar um pouco com vocês sobre boas novas, sabe? Eu acho interessante que na nossa vida a gente tem várias oportunidades, né? Quando a gente entra no nosso, lá no pré, lá atrás, né? No pré, aí vai passando de ano, né? E são coisas novas que a gente vai, com o passar do tempo, vai adquirindo, né? Daqui a pouco é o ensino fundamental, médio e tal, né? Daqui a pouco é a faculdade, né? Isso vai nos motivando, né? Coisas novas que nós vivemos. E também interessante quando, por exemplo, o primeiro carro, né? O primeiro carro ele nunca é esquecido. Pelo menos o meu, eu tenho até um print do Google Maps lá da frente do escritório, lá em Xanxerê. Era um Uninho, simples, sabe? Mas era o meu primeiro carro. Lembro que ele fumaciava o motor, aquele Uno lá, né, pai? Mas era algo que, para mim, né, eu gosto de ter lá como salvo, porque daí eu lembro de onde eu saí, onde eu estou hoje. Hoje eu tenho um carro que sei lá quantas vezes é aquele Uno, né? Aquela benção daquele Uno, né? Eu tinha inclusive, queridos, eu começo a me lembrar de algumas coisas. Eu tinha uma dor numa hérnia no disco aqui, não era hérnia de disco, era uma dor na perna esquerda aqui. E a embreagem era tão dura que daí, de tanto que eu apertava a embreagem, passou a dor, Antônio. Hein? Quem tem umas dores no corpo ali, também tem o nosso doutor Bramati, você pode ir lá também. Ou um Ninho, né, que tem uma embreagem meio dura, resolve a situação. Um Fusca também, né? Mas enfim, que são várias coisas novas que a gente vai provando, né? Vai trocando de carro, vai trocando de moradia, né? Comprando sua casa, seu apartamento. E a gente vai desfrutando disso, é ou não é? Essas coisas novas, a gente desfruta. Tem coisas que você demora, quando aquele carro novo, que já não é aquele Uno, você demora para conhecer todo o carro, porque é muito novo, é muita tecnologia, né? E às vezes tem coisas que você não desfruta. E essas coisas, né? Essas coisas novas, depois de um certo tempo, elas se tornam simples demais, comum demais. Você pega aquele carro, aquele cheirinho novo e tal, daqui a pouco, a primeira semana, você está andando devagarzinho com o carro, né? E tal velocidade, e daqui a pouco você já está acelerando, porque você já pegou uma certa confiança com o veículo, é ou não é? E aí aquilo ali já não é mais novo, tão novo assim, já se tornou comum. Só que tem algo que eu quero falar hoje, que ela não se torna comum, não se torna antigo, sabe? Não fica ultrapassado, que é uma vida em Cristo Jesus. Amém? Essa vida em Cristo Jesus, ela não tem prazo de validade. Não vai ter, porque um carro novo, ele tem um prazo determinado. Um emprego, às vezes tem um prazo. Mas a vida em Cristo Jesus, ela não tem prazo. Amém, queridos? O tema da minha mensagem hoje é uma nova vida em Cristo Jesus. E para isso eu quero ler 2 Coríntios 5,17. Se puderem me ajudar lá. Portanto, se alguém está em Cristo, olha lá, o Anderson é sempre muito veloz, né? Ele faz 2 cultos na manhã, e esse Anderson é uma benção. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Queridos, quando a Bíblia está falando que as coisas antigas se passaram, e que surgiram coisas novas, não é novamente, de novo algumas coisas novas, não é. Realmente, é como se a tua vida, ela estivesse em trevas, como não? É exatamente isso. Sua vida estava em trevas, e agora você está dando a oportunidade para Deus fazer de você uma nova vida. 100%. As coisas que você cometia, possivelmente você não vai mais cometer. Os pensamentos de morte, os pensamentos ruins, possivelmente você já não vai mais ter, porque é uma nova vida. Você vai deixando o Espírito Santo moldar o teu coração. Essa nova vida tem alguém que está direcionando isso, e é o Espírito Santo. Então ele que vai conduzir, é como se o Espírito Santo pairasse, né, num mundo sem forma e vazio. E aí ele vai
colocando coisas novas na sua vida, vai te dando novas oportunidades. Amém, queridos? E é uma nova identidade. Pense comigo, quando você faz lá a tua carteira de identidade, eu lembro a minha primeira carteira de identidade, tinha uma foto que eu lembro a camiseta e o calção que eu estava. Uma camiseta que era da antiga empresa do meu pai, que trabalhava, e um calção que eu ganhei do meu primo. Pense num homem pobre, era eu, entendeu? Simples, né? Mas simples, mas com caráter que eu herdei do meu pai, muito valioso. Mas eu tinha uma identidade, né? E aquela identidade, ela tinha uma imagem, que eu lembro que, uma imagem triste, sabe, sofrida, né? Só que eu não conhecia Jesus. E aí, passou muitos anos, eu fiz uma nova identidade. E normalmente, a identidade, a gente tira a foto e fica meio feio na foto, né? Eu fiquei bonito, eu me acho bonito naquela foto, né, amor? A Robiana vai concordar, pelo menos, ela vai concordar. Então, aquela identidade velha, eu tinha uma visão sobre ela, eu lembrava a roupa, né? Lembro até o dia onde eu fui tirar essa foto. Na nova eu já nem lembro o lugar, nem lembro a roupa que eu estava, mas uma coisa eu tenho certeza, é que eu estava com Cristo Jesus, e estou, né? Então essa nova identidade que nós somos gerados nessa nova vida com Cristo Jesus, é uma nova identidade em Cristo. É Ele que vai nos mostrar tudo o que devemos fazer, é Ele que vai nos guiar. É ou não é, querido? Amém? Vocês estão entendendo? E olha, tem uma história muito interessante, que tinha um rapaz, quem tem sonhos aqui? Sonho, eu tenho sonho de viajar, tenho sonho de comprar uma casa, amém, o pastor quer viajar bastante, né? Viajar daqui a pouco para Israel, né? Quem quer ir para Israel? Amém, tá bom, poucas pessoas, né? Eu fui pela graça de Deus, pela misericórdia, bondade do Senhor, um milagre. Então tem que querer. Enfim, que esse jovem, ele queria fazer um cruzeiro, né? Num navio ali, e navegar aí no mar Mediterrâneo, conhecer Roma, conhecer mais alguns países, né? E ele guardou muito dinheiro. Ele trabalhava e as suas reservas ele guardava. E até que chegou o grande dia que ele pegou e conseguiu comprar essa passagem. E na compra dessa passagem, ele não tinha muito dinheiro, conseguiu comprar a passagem, show de bola. Aí ele pegou algumas latinhas e colocou ali alguns grãos de feijão, arroz, alguns alimentos, e levou consigo. Entrando nesse navio, né, para fazer o cruzeiro, ele começou a observar as pessoas desfrutando de uma alimentação top, né? Cruzeiro é uma coisa top, né? O pessoal ia para a piscina, né? Só que ele achava que aquilo ali ele não tinha acesso. Então passou dias e dias, e ele simplesmente visualizava. Ele visitou sim as cidades que ele queria, né? Mas ele não desfrutava de dentro do cruzeiro as coisas que o cruzeiro, né, proporcionava para ele. Até que um belo dia, quase findando o dia do cruzeiro, um homem da tripulação lá perguntou: qual das festas você vai participar? De encerramento do cruzeiro. Ele falou: como assim? Você pode participar das festas aqui, né? Aí que ele se deu conta, ele ficou sabendo que tudo dentro do cruzeiro era all inclusive, né? Quando você paga a passagem e você vai lá e desfruta da alimentação, está lá na piscina, toma um refrigerante lá à vontade. Então, esse é o tal do all inclusive. E a mensagem que eu quero deixar aqui, nessa história, é quantos de nós que estamos nessa nova vida em Cristo Jesus, que não estamos desfrutando desse all inclusive? É ou não é? Às vezes nós estamos ali 10, 20, 30 anos de cristão, e tem coisas que a gente ainda não acessou no Pai. Essa nova vida, essa identidade, ela te dá um acesso. Você já imaginou, como eu tenho uma filha chamada Louise, e ela dentro da minha casa, ela tem que ficar pedindo: pai, você por favor me dá um copo d'água? Você por favor, eu posso comer esse biscoito? Não funciona assim. Ela tem livre acesso. Lógico que é moderado, não vai ficar comendo doce, né, e tal, mas é moderado. O que eu quero que vocês entendam é que vocês têm livre acesso
as coisas do Pai, as coisas do alto. E às vezes a gente não pega porque nós estamos paralisados numa religião, paralisados num pensamento da antiga identidade. Mas agora você é uma nova identidade. Amém, queridos? Colossenses 3,13 diz assim: portanto, já que vocês foram ressuscitados com Cristo, busquem as coisas que estão no céu, onde Cristo está assentado, à direita de Deus. Pensem sempre nas coisas do céu e não nas que estão na terra, pois aquela natureza velha, aquela antiga identidade, você já morreu e a vida nova de vocês está escondida com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, aparecer, então vocês também vão aparecer com Ele. Isso aqui é na glória, né? É no final. Enfim, que se você morreu para Cristo, você também ressuscitará com Ele. Sabe, você tem esse livre acesso ao Pai. Às vezes eu fico imaginando que a vida com Deus é como se tivesse uma prateleira aqui, ó. Imagine uma prateleira, queridos. Uma prateleira grande. Aí tem vasos, aí tem livros, tem várias coisas nessa prateleira. E nós como filhos ficamos ali, será que eu posso pegar? A vida com Deus, com o Pai, é assim, você vê aqueles brinquedos, aquilo que você gosta, e você vem e você pega, né? Você pega, porque você está na casa do Pai. É assim a vida com Deus. O interessante é que como filhos, nós devemos desfrutar das coisas do Pai. E um versículo que eu quero falar também aqui, uma história, você que se tornou filho, né, uma nova identidade, você se torna filho. Mas onde que está escrito isso? Gálatas 4,7. Assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. E olha só, herdeiro é aquela história de Lucas 15, do 11 ao 32, que fala do filho pródigo, né? Essa história, eu acho que o cara nem crente já conhece essa história, que é muito simples e fácil. Onde o filho mais novo pediu a sua herança e foi gastar no mundo, né? E aí, ele percebeu que no lugar onde ele estava, ele gastou todo o dinheiro dele, pegou a sua herança do seu pai, gastou todo o dinheiro dele, começou a desejar a comida dos porcos, né? A Bíblia fala, e também o lugar onde ele desejou, porque foi colocado num trabalho de cuidar dos porcos, né? Imagine, distante de Deus, acaba o dinheiro, começa a necessidade, e você é colocado no pior lugar. Distante de Deus é assim. Você começa a desejar a alimentação dos porcos, você começa a desejar as coisas do mundo, porque você está distante de Deus. Uma coisa interessante é que quando ele caiu em si, ele pensou, não, lá na casa do meu pai é diferente, né? Eu como filho, eu sei que lá em casa até os mordomos da casa do meu pai, eles vivem melhor que eu aqui, então eu vou ter que voltar. A Bíblia fala assim que ele caiu em si, e aí ele começou a pensar até uma oração, né? Para chegar diante do pai. Ele pensou assim, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Ele estava caído no chão, né? Estava destruído, a vida acabada. Ele caiu em si, ele pensou, a mentalidade, ele pensou, teve uma mudança de mente. Opa, lá na casa do meu pai a coisa é diferente. E aí se levantou. Eu acho que ele deve ter dado um pulo assim, sabe? Tem gente que acorda de manhã cedo, né? E vai devagarzinho. Minha esposa é assim, né, amor? Acorda devagar e tal. Eu acordei, eu já caio para o lado assim e já saio correndo, né? Sou assim, não é sempre, mas né, dá aquele pulo, né? Salta e sai correndo. E o legal disso é que no caminho, quando o pai o avistou, sabe? O pai estava esperando. O pai que avista o filho é porque estava esperando, né? Tem até aí ele pegou e saiu correndo ao encontro do filho. E aí ele começou aquela oração, pai, eu não sou digno. Cala a boca, fica quieto. O que você está falando? Você é digno sim. Traz aqui anel, roupa, vestimentas, pega aquele novilho lá gordinho e vamos fazer festa, né? O novilho gordinho é interessante que existe um prazo para você voltar para a casa do pai, querido. E às vezes o tempo do novilho ficar gordo,
para ter festa. Ele não ia sacrificar um novilho magro, né? Então ele sabia que tinha um novilho que era magrinho lá. Vai dar o tempo dele engordar e eu sei que meu filho vai voltar. Porque o melhor lugar é na casa do Pai. Não é distante, não é desejando a comida dos porcos, não é desejando as prostitutas lá que a Bíblia fala, desejando essas coisas da carne, é estar perto do Pai. Então a nova identidade faz você se tornar filhos de Deus, né? E permaneça na casa do Pai, permaneça com o Pai. Queridos, eu quero ler mais um versículo, que é ler a palavra aqui, né? Se vocês não entendem o que eu estou falando, a gente lê versículo e vocês acabam entendendo, né? Que a palavra é viva e eficaz, né? 1 João 3, 2 e 3, eu vou ler. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como o veremos, e qualquer que nele tem essa esperança purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Você imagina, cara, tem essa esperança, sabe, de ser purificado como ele. Quando você entrega a tua vida para Deus, você começa a ser purificado. Às vezes tem coisas que até no mundo, eu falei há pouco, né, tem coisas que você deixa, não faz mais, né, mas às vezes não é assim. Às vezes demora para você largar aquela bagagem, né, porque você está tão acostumado a viver, às vezes é numa religião lá, eu não quero citar elas, mas que você aprendeu daquele jeito. Só que com Deus é diferente. Ele vai te purificando dia após dia, Ele vai te mostrando que você precisa melhorar, Ele que vai te moldando, é ou não é? E tem uma parábola muito interessante, que é do vaso na mão do oleiro. O vaso, ele é de barro, é colocado água, e aí vai lá o oleiro, moldando o vaso, né? Fica apertando um negócio ali, para ficar girando o vaso, e ele fica ali, moldando. Quando o vaso, esse barro, ele tem uma pedrinha, o oleiro tem que parar. Por que tem que parar? Porque se tiver alguma pedra ali, ele pode machucar a mão dele, é ou não é? Então ele para, então ele tira o que não presta, né? Tira o que não dá para ser moldado e joga fora. E aí ele continua o trabalho, o processo do vaso, moldando, deixando da forma que ele deseja. É o vaso que decide como que ele vai ficar, ou o oleiro? O oleiro, vocês estão aí, amém, que bom, né, que vocês estão aí. Então é sempre o oleiro que decide como que o vaso vai ficar. O oleiro aqui é Deus, é Jesus, é o Espírito Santo, que vai decidindo como que a gente vai ficar. Ele vai nos moldando. Não é eu que vou decidir, você tem que fazer isso, Não, isso é religião. Quem muda, quem convence você do pecado, da justiça e do juízo, é o Espírito Santo de Deus, amém? E olha só, estou quase acabando, em 2 Coríntios 4, do 7 ao 12, a Bíblia, eu vou ler o primeiro aqui, nós vamos falar um pouco sobre isso. O 7 está lá? Temos, porém, vou ler lá então, mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus, e não de nós. Até ali, tá bom, até ali. Olha só, eu até aprendi há alguns dias que nós somos os vasos, né? Ostraquinos, né? Ostraquinos, né, amor? Ostraquinos. O que é esse ostraquinos, né? Do grego, né? É um vaso que, para você entender melhor o que é esse vaso, em vez de você procurar no Google, aquele espelho grande que você tem em casa, sabe aquele espelho? Você vai lá, né? Eu tenho um espelho lá, né? Você vai lá, claro, longe lá, daqui a pouco num quarto fechado, você tira toda a tua roupa e você fica lá na frente assim, você fala, esse aqui é um vaso. Complicado esse vaso, né? Você vai ver a tua verdadeira natureza, né? Aí você vê, esse vaso aqui, o que tem de bom esse vaso? O que tem de bom no vaso é o que tem dentro. O que tem dentro do vaso é o Espírito Santo. O que tem dentro do vaso é Deus, é Jesus, é a manifestação da glória de Deus. Lá em Coríntios, fala que naquela época, tinha as pessoas desenhavam em volta do vaso, sabe? Para deixar os vasos mais bonitos para vender, para comercializar, né? Tinha vasos que eles colocavam no celeiro, né? Vários vasos, colocavam nos celeiros enterrados, né?
e ali eles colocavam grãos, né, alimentos para preservar. Não tinha geladeira, né, Brastemp, igual vocês têm em casa, não tinha isso. Então era preservado no vaso. Então tem vasos que é usado para preservar algumas coisas, e outros vasos para ficar, assim, ó, como se fosse isso aqui um vaso, fica aqui para todos observarem, o desenho bonito no vaso, né? Só que o que importa mesmo num vaso, não é o exterior, o que importa não é essa roupinha, né, bonitinha, não é isso que importa, é o que tem dentro. E se você, com certeza, tem o Espírito Santo, é isso que vale. Ali fala que o poder que a tudo excede provém de Deus. Se há poder quando você fala alguma coisa, é o poder da palavra de Deus. Não é o poder que está dentro, porque eu tenho um poder de não sei o que. Não. A Bíblia até fala que nós temos a autoridade, Jesus nos deu autoridade, mas é uma autoridade dada por Ele. Amém, queridos? Então você é um ostraquino, um vaso, né? E você tem um tesouro, né? E esse tesouro é Jesus Cristo. Então quando você estiver andando por aí, você pensa, eu sou um vaso, estou bonitinho, mas o que importa é o que tem dentro de mim. O que importa é o que o Espírito Santo soprou dentro de mim, a vida, sabe? Às vezes no passar da nossa vida cristã, sabe? Tantas dificuldades que a gente passa, e às vezes a gente esquece o que tem dentro de nós, esse tesouro, esse poder, é o Espírito Santo, é Ele que vai nos mostrando o que devemos fazer, é o Espírito Santo. Meus queridos, nós temos uma motivação que é a vida de Cristo Jesus dentro de nós. Nada pode nos destruir, nada pode nos parar. Nós somos filhos de Deus e por isso desfrute disso. É como eu falei, lá no cruzeiro lá, tem coisas no navio, na vida cristã, que você pode desfrutar em Cristo Jesus. E você pode ter acesso hoje, agora, basta você crer. Amém, meus queridos? Eu gostaria vamos lá aqui. Eu gostaria que você fechasse seus olhos. Essa é uma palavra simples e objetiva. Você tem uma nova identidade. Você é filho. Talvez você tenha crescido com problemas com a sua família e alguma coisa referente à paternidade, né? Tem algumas coisas que faltam aí. Mas o Espírito Santo de Deus, o verdadeiro Pai Celestial, Ele pode completar. Ele pode completar a vida de Cristo Jesus na sua vida. Ele pode completar com o Espírito Santo de Deus. Não há nada que o Senhor não pode fazer. Tudo Ele pode fazer. Tudo é possível que crê. Se você crê em Jesus Cristo, você pode ter uma nova vida. Se você crê em Jesus Cristo, você pode ser transformado da água para o vinho. Amém, meus queridos? Aplauda o Senhor. Amém, glória a Deus. Olha só, nessa palavra